O novo nascimento é privilégio do Novo Testamento. O Velho Testamento nunca teve acesso a essa grande bênção, a ter o Espírito Santo habitando dentro do homem. Isto porque havia uma impossibilidade. Eles estavam sob o sangue de animais e, portanto, a vida que estava no sangue, conforme Levíticos 17, não podia voltar sobre o homem, sobre o adorador, o israelita adorador. Por quê? Porque a vida animal é diferente da vida humana e, portanto, não podia se misturar com ela. Era uma impossibilidade, então, para um povo que estava sob o sangue de animais nascer de novo. Por causa disso, eles usavam outros tipos e outras formas para buscar a orientação divina. Buscavam profetas, buscavam sonhos e também o que a Bíblia chama de Urim e Tumim. Urim e Tumim eram as 12 pedras do peitoral de Arão. Eram as 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel e que elas estavam sobre o peito do sacerdote. Esse peitoral também, às vezes, era colocado na coluna do templo, e quando aparecia um profeta, um sonhador, alguém que tinha tido um sonho, então essa pessoa era colocada diante do Urim e Tumim, daquelas 12 pedras, e ela contava sua profecia ou contava seu sonho, e se aquele sonho e aquela profecia vinham de Deus, então acontecia algo sobrenatural. Aquelas 12 pedras refletiam uma luz como de arco-íris, e aquele sobrenatural era como se Deus dissesse: esse sonho é meu, essa profecia é minha, fui eu que as deu. Eram as diversas formas que o Velho Testamento tinha para buscar orientação divina. Deus ainda não estava habitando dentro deles. O Espírito Santo vinha sobre profetas, o Espírito Santo vinha sobre reis, sobre sacerdotes, o Espírito Santo vinha sobre juízes, e então lhes dava a capacidade, a unção e o poder para desempenhar os seus diversos papéis ou funções. Quando chegamos no Novo Testamento, já não se trata mais, a base do Novo Testamento não é mais sangue de animais. Agora nós estamos sob ou sobre o fundamento do sangue de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. E a vida que estava nesse sangue divino, porque Deus, ele não tinha sangue. Deus é espírito, não tinha sangue. Ele teve que criar o seu próprio sangue. Jesus não tinha sangue judeu. Jesus não era judeu, nem gentil. Jesus era o próprio Deus. E o que corria nas veias de Emanuel não era sangue judeu. Uma certa vez alguém me perguntou o seguinte: quando Jesus usava para referir-se a si mesmo a expressão filho do homem, essa pessoa me perguntou: de que homem? A que homem Jesus estava se referindo? Ele era filho de que homem? Eu respondi: de nenhum homem. Nenhum homem, porque uma virgem concebeu. E nós sabemos que a hemoglobina, o sangue, ele vem da semente. Sendo que uma virgem concebeu, Maria não teve nenhuma relação íntima com homem nenhum, então a semente ela veio de Deus, o Espírito Santo fez sombra sobre ela e foi assim que Jesus foi formado dentro do ventre daquela virgem. Então não houve uma semente humana ali. E o sangue de Jesus não era humano, era divino. Por isso, em Atos capítulo 20, versículo 28,
Paulo diz que o sangue de Jesus era o sangue de Deus e que a igreja foi resgatada com o sangue de Deus. Jesus não era judeu. Jesus não era judeu. O sangue que nos resgatou é o sangue do próprio Deus. Quando essa célula de sangue se rompeu na cruz, no Calvário, com os açoites, e aquele sangue começou a ser derramado, e aquela vida foi liberada na morte do Cordeiro, Jesus, aquela vida, o Espírito Santo agora retorna sobre a igreja, isso se chama Pentecostes, Atos capítulo 2, para encher a igreja de poder. Quando nós pensamos em todos esses privilégios exclusivos do Novo Testamento, nós vamos passar a entender algo. Deus nos mudou por dentro, nos mudou inteiramente, completamente. Ezequiel 36, a partir do verso 26, diz que Deus nos deu um novo coração e um novo espírito. Diz que ele tirou de nós o coração de pedra, que era aquele velho coração endurecido, duro, que não queria saber nada de Deus, de evangelho, de igreja, de Bíblia, de nada. Ele tirou de nós esse velho coração, ele tirou de nós esse coração de pedra e nos deu um novo coração, um coração de carne, quer dizer, sensível para com as coisas de Deus. E, além de nos dar um novo coração e um novo espírito, esse novo espírito aparece com E minúsculo, porque se refere ao nosso espírito humano, além de nos dar um novo coração e um novo espírito, ele põe o seu espírito dentro de nós. Agora pense um pouquinho. Tem sentido que Deus tenha nos mudado completamente por dentro, que tenha mudado o nosso coração, que tenha mudado o nosso espírito, que tenha nos dado um novo coração, tenha nos dado um novo espírito, e além disso, tenha nos dado o seu espírito? Tem sentido que ele tenha feito tudo isso por nós para nos guiar pelo lado de fora? Através de sinais externos? Eu quero deixar bem claro que eu creio sim que nós podemos usar sinais externos, mas como confirmações daquilo que Deus nos fala em nosso interior. Eu não vejo, sinceramente, sentido de Deus ter nos mudado por dentro para nos guiar exclusivamente pelo lado de fora através de sinais externos. Eu creio que sim, nós podemos considerar os sinais externos. Às vezes a pessoa pede sinais externos quando tem que tomar uma certa decisão, uma mudança, um casamento, um negócio, e a pessoa pede sinais externos. Ela diz: Senhor, se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu vou saber que é o Senhor no assunto. Isso não é descartado. Eu não descarto sinais externos, mas eu prefiro ser guiado pelo testemunho interior do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus está dentro de mim. Assim deveria pensar também você. Por quê? Porque Deus está dentro de você. E aí nós chegamos à escritura base para essa transmissão. Romanos capítulo 8, versículo 14, onde Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia não diz: porque todos os que são guiados por sinais externos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quer dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo que neles habita. E repito, não se desprezam os sinais externos, mas eu não me guio muito por eles. Quando eu tenho o testemunho do Espírito,
aqui no meu interior indo em uma direção e os sinais externos em outra direção, eu fico com os sinais internos, porque, ou melhor, com o testemunho interior, o testemunho do Espírito em meu interior, porque ele é mais confiável. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus que neles habita. Às vezes sucede que uma pessoa ela comete o grande erro de orar sobre uma base fora da Escritura. Vou dar um exemplo. Uma moça se afeiçoa por um rapaz ímpio. Então, ela gosta desse rapaz, é apenas um exemplo. Ela começa a gostar desse rapaz, se afeiçoa a esse rapaz, e então ela vai para a oração. E na oração, ela diz: Senhor, se é da tua vontade que eu namore e case com esse rapaz, se ele é a pessoa da minha vida, me dá estes sinais. E ela pede 3 sinais. Apenas um exemplo. Se acontecer isto, eu vou saber que é o Senhor me guiando. Essa oração é terrivelmente perigosa. Porque, para começar, ela já está em um terreno errado. Ela começou orando sobre uma base que a Bíblia condena, que é o jugo desigual, unir-se em jugo desigual com um incrédulo. Portanto, essa moça já está pisando em terreno duvidoso e o diabo vai aproveitar muito bem essa oportunidade para confundi-la, enredá-la e enganá-la. Tenho visto que muitas vezes acontece o seguinte: os 3 sinais que ela pediu se cumprem à risca. E o que ela faz? Ela entra de cabeça nesse namoro, ela entra confiando que é Deus, dá-se o casamento, 8 meses depois, se durar tanto, 1 ano depois, 8 meses depois, as brigas começam, o divórcio se instala, ela começa a pensar em abandonar o seu lar, em se divorciar daquele que parecia o príncipe enviado por Deus para a sua vida. E por que isso acontece? Ela fica confusa. Ela diz: Senhor, mas eu pedi aqueles sinais e os sinais aconteceram. Eu não estou entendendo nada agora. Estou confusa. Eu pedi os sinais e eles se cumpriram à risca e eu pensei que era o Senhor no assunto. Veja, aqui há uma questão que você deve considerar. A questão não é se Deus responde ou não orações. Deus sempre responde orações. A questão é o seguinte: veja este ponto agora, quero que você preste muita atenção. Ezequiel capítulo 14, Deus fala com Ezequiel e diz: os anciãos de Israel virão me consultar através de ti. Quero que você os receba. E eles irão querer me consultar através de você. E então, Deus diz assim: e eu lhes responderei conforme o ídolo de seus corações. Veja que coisa tremenda. A questão não é se Deus iria responder ou não. Deus iria responder sim, mas conforme o ídolo do coração. Quando nós vamos orar diante de Deus, nós temos que orar sobre o terreno da sua palavra, que é rocha sólida e confiável. Mas às vezes nós saímos da palavra e começamos a orar por coisas e sobre coisas que a Bíblia condena claramente, a letra condena claramente. E entramos, mesmo que oremos e jejuemos, em terreno perigoso.
Pode acontecer de haver uma resposta, mas essa resposta ser conforme o ídolo do coração da pessoa. Exatamente como em Ezequiel, capítulo 14. Foi isso que aconteceu com Balaão. Quando aqueles mensageiros de Balaque chegaram até Balaão e lhe fizeram propostas e propostas de dinheiro e de posições e altos cargos, ele foi orar, diz a Bíblia. Subiu ao monte, fez uma grande vigília, era um homem de oração. Deus desceu e disse: não vá com esses homens, não vá. Então ele desceu do monte e falou com os mensageiros: Deus não me deixa ir. Mas os mensageiros perceberam que ele vacilou. Perceberam na voz de Balaão que ele não estava agradado com a vontade de Deus. E quando Balaque os questionou, eles disseram: olha, ele não quis vir. Disse que Deus lhe falou para não vir, mas nós percebemos que ele tinha vontade de vir. Então, Balaque faz uma nova investida, envia melhores mensageiros, dignatários, pessoas mais importantes com melhores promessas. E então, quando Balaão ouve a proposta, ele diz: eu vou orar de novo. Para que orar de novo? Se Deus já tinha dito, não vá. Se Deus já diz na palavra, não se una em julgo desigual com os incrédulos, como é que você vai orar se a palavra orar de novo, ou em relação a isso, se a palavra claramente diz que não é para fazer isso? Deus disse para Balaão: não faça isso. Aí ele foi orar pela segunda vez, e o mesmo Deus da primeira vez veio até ele. Preste atenção, isso aqui é uma coisa muito tremenda. O mesmo Deus que veio a primeira vez, veio a segunda vez e disse: vá com eles. Vá com eles. Aqui nós vemos a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. A vontade permissiva não é outra coisa que a vontade perfeita do homem. O homem deseja algo, ele quer algo, então ele vai orar com esse ídolo no coração, com essa vontade, com esse desejo já estabelecido. Ele não ora neutro, desejando de verdade a vontade de Deus. Ele já vai com aquele ídolo, com aquela vontade estabelecida, aquele desejo forte no seu coração. Ele é como muitos que têm um desejo, uma vontade, e eles somente querem que o escravo, Deus, venha e imponha suas mãos e abençoe aquilo que eles querem. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Balaão se desviou em oração. Balaão entrou em vontade permissiva de Deus, mesmo orando. Mesmo orando. Mesmo sendo um homem de oração. Isto porque, como se entra numa vontade permissiva? Quando você não está satisfeito com a vontade perfeita de Deus, e vai para a oração, e você desconsidera a vontade perfeita de Deus, é muito provável que você entre numa vontade permissiva. A Bíblia, por exemplo, diz: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Ser uma pastora, uma missionária, uma pregadora. Mas ela, como Balaão, não se satisfaz com a vontade perfeita de Deus revelada na Bíblia. O que ela vai fazer? Orar. Exatamente como Balaão. E sabe o que acontece? Deus vem naquele jejum e diz: vá. É exatamente como Balaão. Toda mulher pregadora, sem exceção, não me interessa quem seja, está caminhando sob o espírito de Balaão, numa vontade permissiva de Deus. Balaão prosperou, diz o profeta, na vontade permissiva, mas aquilo não foi bom para ele.
e os ministérios femininos também prosperam. Você pode notar que prosperam, mas aquilo não terá um bom fim para essas mulheres. Então, Deus, ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar pelo testemunho interior. Ele nos deu o Espírito Santo, é aquela pequena voz que nos dá um sentimento de alerta. Às vezes você vai fechar um negócio, e, naturalmente falando, você faz cálculos e tudo, e aquilo é muito vantajoso e lucrativo. E você diz, eu vou lucrar muito com esse negócio. Mas você percebe que lá dentro, um pequeno sentimento surge, uma pequena voz surge e diz assim, não faça esse negócio. Não faça, você vai sofrer prejuízo. Só que você está tão entusiasmado, está tão empolgado, fez tantas contas, ficou até tarde fazendo contas e mais contas e mais contas, e imaginando o quanto você vai lucrar, que não percebeu, ou não quis, né? Geralmente nós não queremos, porque às vezes essa voz, ela choca com aquilo que nós desejamos, não porque seja uma voz maldosa, mas porque é uma voz que conhece o futuro, porque é uma voz proveniente da onisciência. E Deus às vezes diz não pelo nosso bem, para que evitemos dor de cabeça lá na frente. A vontade de Deus nunca é uma coisa maldosa, é uma coisa protetora e muito bondosa. Passamos por cima daquela pequena voz. Sabe o que acontece? Quebramos a cara. Então, sinais externos podem ser aproveitados por nós, podem ser considerados, sim. Não está errado que você diga, Senhor, se é da tua vontade que eu faça isto, que eu mude para tal cidade, que eu case com tal pessoa, que eu feche esse negócio, se é da tua vontade que aconteça isto e isto, não está errado. Mas é muito mais confiável o Espírito Santo dentro de você. Porque a Bíblia diz que um filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus que nele habita. Você pode se atrapalhar um pouco na consideração de sinais externos, mas aquela voz do Espírito Santo, do Espírito da verdade, é completa e totalmente confiável. Confie no Espírito Santo. E quando você vê que tudo parece bom e vantajoso para o seu intelecto, mas você percebe lá dentro uma pequena voz. Esse é o testemunho interior. Esse é a liderança do Espírito Santo. Uma pequena voz, um pequeno sentimento de que alguma coisa não está bem. Dê ouvidos a essa voz. Dê ouvidos a esse testemunho interior. E você vai ver que não vai ter dores de cabeça e que Deus irá te dar algo muito melhor do que aquilo que você estava pensando. Eu espero que esta pequena meditação tenha te ajudado. E se você tem alguma decisão importante para tomar, como uma mudança, um casamento, o fechamento de um negócio, etc., que você possa orar e olhar para dentro de si, ali onde está o novo nascimento, onde está o novo coração, o novo Espírito e o Espírito Santo. E então, ser sensível a esses sentimentos que o Espírito Santo te dá, porque ele quer o teu bem. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não o fez, nós desejaríamos que você se inscrevesse em nosso canal Graça Suprema para ter acesso a novos materiais, novos vídeos que são postados ali semanalmente. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, você pode acompanhar as nossas transmissões ao vivo. E pelo telefone que aparece na tela, você pode pedir áudios que serão enviados diariamente pelo WhatsApp e, apesar de serem pequenos no tempo, são de um conteúdo riquíssimo e, sem dúvida, irão te ajudar no teu crescimento espiritual. Se você deseja contribuir com o nosso trabalho, colaborar com este ministério,
Também entre em contato conosco pelo telefone que aparece na tela e você receberá instruções de como fazê-lo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus seja com o teu coração. Amém. Preciosa graça de Jesus.